Pessoal, vamos dar início. Vamos sentar, silêncio. Vamos ver a palestrante aí, a Regina. Está se preparando a Regina aqui. Precisamos correr atrás dela, que ela estava perdida aí no meio do pavilhão aí. Vamos lá, Regina? Então, vamos ver a palestra da Regina de manejo. A Regina é uma excelente pesquisadora, com muita experiência, e vai trazer trabalhos interessantíssimos e polêmicos. Vamos ver. Vai lá, Regina. Bom dia, gente. Eu vou contar um caso para vocês. Como é que ele me faz uma apresentação dessa, né? A gente só sabe que tem que aprender todo dia. Ele vai me falar uma dessa, denuncia a idade. Veja bem, denuncia a idade. Não, você foi super delicado. Bom dia, gente. Vou me entender aqui com o apontador e já vamos já. Apontador, usando mãos. Beleza. Aqui o traçador. Não, mas aí dá para eu passar aqui, certo? Dá também. Beleza Só pura. nem que esse aqui. Você quer que passe Não, esse? Não Foi quero, mais não. fácil pra você. Tranquilo. Vou apresentar assim. Bom dia. Olha só, eu estou de saia justa aqui. Eu vim de calça comprida, mas estou de saia justa. Porque depois da apresentação da Ludmila e do Amilcar, olha, né? Está difícil, né, gente? Mas bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse dia, na Semana da Citricultura. Agradeço o convite que o Rogério falou. O Coage está aqui reclamando que eu estou falando baixo. Estou falando baixo, pronto. Ah, tá bom, pronto. Obrigada. Então, trabalho no IAC já há algumas décadas, é melhor falar assim, né? Não faz 4 décadas ainda, está quase. Bom, nessa área de manejo de irrigação, e o Rodrigo Boareto, que me convidou para vir falar aqui, ele quis me colocar de saia justa para valer, sabe? Eu acho que nunca mais eu uso saia, porque ele colocou esse tema aqui. Ó. Eu falei para ele assim, ele pensa que você vai contribuir nesse aspecto. Eu, Rodrigo, eu não estou conseguindo nem pensar, porque eu estava no meio de outros problemas para resolver. Então, foi ele que deu o tema da palestra. Manejo de irrigação em citros, lâmina de manutenção ou quebra de estresse, né? E aí ele me pôs uma baita saia justa. Em primeiro lugar, porque se alguém acha que aqui vai ter uma resposta pronta, única, de um valor específico, já vai ficar decepcionado de cara, porque não vai. Tá? Não existe, porque não tem isso. Falando, a gente pensar em agricultura, água, citricultura e querer uma resposta única, não vai ter, viu, gente? Bom, ou se tiver, ela pode não ser tão interessante assim. Vamos lá. Irrigação em sítio, se a gente pensar na nossa lâmina, seja para manutenção das plantas, seja para quebra de estresse, é claro que nós estamos falando do quê? De floração, nós estamos falando daquilo que a gente consegue mexer no nosso dia a dia, na nossa área, que é de frio, deficiência hídrica, os demais fatores endógenos, né? O Amilcar falou para a gente. Só que, quando a gente fala floração, frio, deficiência hídrica, lâmina de manutenção ou quebra de estresse, tem muito mais coisa envolvida nesse negócio aqui, quando a gente fala em água. Que é o quê? Qual é a disponibilidade de recursos hídricos que eu tenho para irrigar? Quer dizer, eu vou poder startar realmente a minha floração, eu vou ter água. Até quando? Né? O que eu vou conseguir segurar dessa florada com a água que eu tenho? Se eu tenho uma carga pendente, se eu estou falando de um talhão precoce, médio, tardio, qual a combinação copa-cavalo e os objetivos que eu tenho? Como vocês podem ver, em algo dinâmico assim, só tem um jeito, monitorar e acompanhar, para tentar tomar a melhor decisão, sabendo que grande parte do acelerador e do freio não está na nossa mão. Então, para a gente usar aquilo que está na nossa mão de uma forma melhor e tomar decisão e minimizar os riscos, né, nós temos que monitorar, nós temos que conhecer. Muito bom. Então, já falado anteriormente, né, que as baixas temperaturas induzem esse período, né, de floração e tudo mais,
Mas, na ausência do frio suficiente, a gente tem aí o déficit hídrico como um principal indutor, né, desse processo. Ótimo. Então, se a gente... Aí vem aquela, né? Se a intensidade for muito grande, vai ser, do déficit hídrico, ele vai ser prejudicial, né? Ele vai ser prejudicial, levando à queda de folhas e até de frutos, né? Que muitas vezes a gente tem os frutos ainda. Insuficiente, uma floração pouco vigorosa. O detalhe é, vamos começar a fazer pergunta para a nossa cabeça. Como é o clima na época de pegamento dos frutos? Eu vou estar, em que momento e de que forma vai estar o clima nessa época de pegamento dos frutos. Se for a deficiência hídrica, qual a intensidade dessa deficiência? E vamos colocar já aqui, ou o número de horas de frio, para iniciar a irrigação, né? Mas nós temos que pensar no provável clima na fase de pegamento desses frutos. Muito bem. Aqui, desformatou, gente, mas vamos lá. Pelo menos aqui para mim e para vocês também. Temperaturas aí abaixo de 12, 13 graus e menor disponibilidade hídrica, a gente tem redução do metabolismo, redução do crescimento das plantas e a planta entra aí numa dormência aparente. A gente sabe que ela não está em dormência, né? Então, aparente. E isso aí é um estímulo à floração que vem com a ocorrência das primeiras chuvas ou da irrigação. Aí nós temos esse trabalho clássico aqui do Albrigo, né, Davis e Albrigo, temperaturas abaixo de 12,5 graus regulam o crescimento vegetativo dos citros, né? E é importante para a indução floral. Regula o crescimento vegetativo, importante, né, para a formação floral. Esse trabalho, eu já mostrei isso em outros eventos, tá? Desse trabalho específico que eu vou citar, mas eu acho que ele ajuda a gente a pensar, tá? E outra coisa que eu queria comentar com vocês, que o Rodrigo, o Dirceu falaram, vocês vão ter disponibilidade na apresentação e nos slides no YouTube, né? Da Expo Citrus. Então, não se preocupem em foto, porque vocês vão ter acesso a isso, tá bom? Bom, quando a gente pensa, esse trabalho aqui eu acho interessante, porque ele estuda condições ambientais para a indução do florescimento de laranjeiras no estado de São Paulo. O que ele fez? Ele pegou de várias cidades aí, né, ao longo do estado de São Paulo, pegou dados variando de 5 a 14 anos, e o que ele fez? Começou a contabilizar número de horas de frio desses períodos de dados que tinha e também deficiência hídrica, né? Só que esses autores, à época, eles utilizaram as ferramentas que eles tinham, certo? Então, por exemplo, eles utilizaram aqui, para a estimativa do número de horas de frio, uma equação. E nós, hoje, né, com esse advento e essa facilidade das estações meteorológicas automáticas, já podemos lançar a mão de dados mesmo, né, de ter esses dados de uma forma mais não estimada e medida. E também utilizou, para estudar a deficiência hídrica, o balanço hídrico-climatológico, considerando o armazenamento de água no solo de 100 milímetros. Eu confesso para vocês que, nas áreas que eu tenho trabalhado ao longo da vida, eu não peguei ainda por aqui um armazenamento de 100 milímetros para citros, tá? O armazenamento de água no solo, a capacidade de água disponível, ela tem a ver com duas coisas importantes que vocês vão ver várias vezes a mesma foto, porque eu quero chamar a atenção disso. É a capacidade de retenção de água do solo e o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Então, são esses dois fatores que interferem. Não é só a retenção de água do solo. E não a gente pega coisas muito contrastantes. Eu tenho trauma de ser tatu e adoro estudar raiz. É o seguinte, gente, não é simples assim pegar a raiz tão profunda em sítios que a gente tenha isso. Tá? Então, imaginem esses dados e imaginem um pouco a questão de deficiência hídrica mais acentuada. Tá? Bom, passando adiante. Então, eles classificaram o que seria uma indução forte, média ou fraca, né, baseado nos trabalhos de fisiologia à época, né, que
eles consideraram, para número de horas de fio, 30 a 100 horas fraca indução. De 101 a 299, moderado, efeito moderado. Mais de 300 horas, efeito forte da indução. E, para a deficiência hídrica, uma indução fraca, com uma deficiência de 10 a 30 milímetros, jogando balanço hídrico climatológico, jogando 100 milímetros de água de armazenamento de água do solo. Tá? E moderada, 31 a 69 milímetros, e forte, 70 milímetros. Então, vocês podem ver que, de acordo com aquilo que eles obtiveram, várias áreas, né, e a gente já as conhece muito bem, você pega essa região norte do estado de São Paulo, você vê essa forte indução por deficiência hídrica mesmo, né? É o principal fator de indução, do mesmo jeito que você vai achar número de horas de frio em algumas regiões aí mais no centro-sul. Tá? Em alguns, os autores apontaram como os 2 fatores aí para a indução. Muito bom. Vamos lá. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando a gente fala em água, a gente não pode esquecer do fator clima. Se a gente pensa no fator clima, vamos pegar a demanda climática. A demanda climática é o principal fator de bombeamento que nós temos. Se eu tiver água disponível no solo e tenho uma alta demanda climática, alta temperatura, radiação solar, eu tenho um potencial grande. Quem está bombeando isso, quem vai dizer o valor principal é o clima. É claro que a planta, no seu coeficiente de cultura. Mas, se eu tiver num dia com temperatura amena, com nebulosidade, eu tenho redução desse bombeamento. É como se eu bombeasse numa vazão menor. Tá? Bom, e por que está mostrando essa figura aqui? Vejam, isso é Barretos. Olha a variação dos dados diários de evapotranspiração de referência, ou seja, demanda climática, um dia após o outro. Né? Então, se a gente trabalha principalmente com gotejamento, que a citricultura principalmente tem sido com gotejamento, a grande área é irrigada. Né? Olha a grande variabilidade que a gente tem na evapotranspiração de um dia para o outro, esse bombeamento. Então, nós temos que tomar conta, sim, sempre. Tá? Que dados são esses aqui? Esses dados são de outra região, da região centro-sul do estado. Né? O que eu tenho aqui? A mesma demanda climática ao longo do ano, só que aqui eu tenho valores totais mensais. De um período de experimentação que a gente teve lá, de 2013 a 2020. Né? Observem a variação dentro do mesmo mês que eu posso esperar de demanda climática. Por isso que eu coloquei essas setas bem grandes aqui. Ó. Inclusive, aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, vocês têm variação que chega a dar 50 milímetros no mês. Tá? Então, a gente usar a média e a gente não tomar conta todo dia, a gente perde. Esse aqui, passando rapidinho, para depois o Rodrigo não ficar bravo comigo e falar que eu estou estourando tempo. A Ludmila já falou de clima, então não vou me ater nisso. Né? Só mostrando um exemplo contrastante. Ó, deficiência hídrica média anual brasileira, período 1997 a 2012. Olha esse aqui do lado, 2015 2016. Será que a gente pode considerar a nossa demanda como algo constante? Não. A deficiência hídrica mensal no Brasil, de 97 a 2012. Aí, vamos ver aqui, ó, o que aconteceu em 2015 e 2016. Né? Nós temos que nos planejar, temos que nos programar, né? Temos que ficar atento aos eventos extremos? Temos. Esse trabalho aqui, a Ludmila apresentou, ela citou esse valor também, e que, oriundo desse trabalho, o que ele estuda? Ele faz uma comparação entre 2 períodos distintos de dados. Ó, 1961 a 1990, 30 anos de dados, ou seja, a teórica normal climatológica. Né? Depois, 1991 a 2015. Tá? Observem o que aconteceu. Esse é o índice padronizado de precipitação. E, desse lado de cá, é o índice padronizado de precipitação e evapotranspiração. O que mostra? Aonde a gente tem esse sinal aqui,
mostra a intensificação da seca com uma probabilidade elevadíssima, tá, de ocorrência. Olha o que aconteceu no estado de São Paulo. Vamos pegar o índice que pega evapotranspiração e chuva. Olha o mês de outubro, que é muito importante para a citricultura, o que aconteceu, porque você tem a redução da chuva, você tem o atraso da chuva, você tem a forçante da demanda climática puxando para aumentar o nível de estresse da sua planta. Tá? Então, esse trabalho mostra exatamente o atraso das chuvas e como esse atraso das chuvas afeta também o consumo de água das plantas. Tanto é que, quando você olha o de precipitação, ele tem menos pontos desse escuro marcado do que quando você olha a precipitação e evapotranspiração. Esse é um outro chamando a atenção, anomalias de precipitação em relação às médias históricas. Isso aqui saiu de uma publicação da Agência Nacional das Águas, né? Então, observem aqui, ó, as diferenças, 2013, 2014, olha nós aqui, esse fatídico ano 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, e só Deus sabe o que vem, né, gente, para frente, né? Bom, então, agora, nós vamos começar falando da quebra do estresse, da lâmina da quebra do estresse, desse manejo em quebra de estresse, e depois, ao final, nós vamos falar da manutenção. Nesse assunto, nós vamos trazer, principalmente, alguns resultados de experimento e alguns resultados que a gente vem observando nas áreas aí de produção. Tá? Bom, esse experimento aqui foi o primeiro que a gente instalou com essa vertente de entender o momento de saída da irrigação. Então, vocês podem ver que é um pomar de laranjeira valência, em limoeiro cravo, com uma população de plantas de 250 plantas por hectare, tá? E em Gavião Peixoto, região central do estado. Bom, ele era um experimento a campo, como todo experimento a campo, e trabalhando com irrigação, a gente corre o risco de ocorrência das chuvas no momento não tão esperado assim. Nesse experimento, eu confesso para vocês, cadê o Valdir que está aí, ele vai lembrar disso, nós chegamos a cobrir o solo com lona, e a área de experimento era 2,4 hectares, de tanto que a gente queria ver a resposta e não conseguia porque a chuva atrapalhava. Eu até brinco e falo assim, se estiver com problema de chuva, é só me chamar, a gente instala um experimento de irrigação, eu garanto que no primeiro ano chove. É para teste de resistência, sabe? Aí não a seca, né? A água mesmo. Mas tá bom, tá ótimo que vem a chuva, né, gente? A gente precisa dela, brincadeira. Então, a gente fez aqui alguns tratamentos onde a gente iniciava a irrigação de acordo com o sintoma visual das plantas, tá? A gente tinha um outro tratamento que as irrigações só iniciavam depois que as chuvas regulares chegaram. E a gente, à época, né, no início dos anos 2000, colocou alguns tratamentos aí, nesse momento, estimando 15 de agosto, 31 de agosto e 15 de setembro, sabendo que a gente não teria um dia exato para isso, porque isso depende do ano, de como vem, né? Bom, vamos lá. Mas o que é importante saber? Que do T2 para o T4, você tem o quê? Aumento da intensidade do estresse hídrico. O que aconteceu com o nosso experimento, né? De acordo com o nosso desafio experimental, tem uma dependência de chuva. E mesmo colocando a lona, não segurou a onda, não, porque teve água que foi através da laranjeira e entrou. A gente tinha a sonda de umidade e dava para acompanhar. Tá? Então, esse ano, 2005, 2006, ele nos possibilitou o estudo tentando ver o que a gente tinha por objetivo mesmo, tá? Que era as chuvas foram reduzidas nos meses de junho, julho e agosto. Tá? Então, nos possibilitou instalar esse experimento. Essa aqui tem uma relação de produtividade, e eu chamo a atenção exatamente para 2005, 2006, que é quando a gente conseguiu colocar melhor os tratamentos, né? Uma relação de produtividade com deficiência hídrica. Aí vocês vão falar assim para mim, poxa, Regina, então eu estou vendo aqui produtividade e deficiência hídrica de 100 milímetros, e eu vou falar para vocês, isso é a partir de balanço hidroclimatológico? É.
Feito com dados diários? Sim, com dados diários, e a evapotranspiração aqui era pela equação de Penniman-Monti, que é a mais precisa. Muito bom. Aí, o que acontece aqui? Eu estou falando, eu fiz esse balanço, mas o que eu usei como entrada de armazenamento de água no solo? Eu usei como entrada os valores reais de retenção de água no solo e de profundidade radicular. Eu não usei 100 milímetros de armazenamento. Tá? Então, esse valor, em termos de deficiência hídrica, ele vai ser muito variável de acordo com a tua condição de solo e sistema radicular. Tá? Bom, vamos passar para o próximo indicador, que era o que eu gostaria de ter tido 4 anos de resultado e chegar nele. Porque ele indica para a gente um indicador da planta. O que a gente fazia? Aqui a gente relacionou a produção com o potencial de água nos ramos, né? Com o potencial de água nos ramos e verificou aqui, à época, nessa situação, em torno de menos 1,9 até 2,2 megapascal, né? Sempre aqui no negativo, é claro, né? Como um bom fator de indução. Mas nós vamos ver que tem outro estudo que mostra que a gente pode ir além. O detalhe é a gente pensar, vale a pena o estresse tão intenso, tão severo, ou vale a pena pegar essa irrigação e iniciar essa irrigação o mais cedo que eu puder e tentar fugir das altas temperaturas, né? Fugir da situação do déficit de pressão de vapor que não está de acordo com aquilo que a planta precisa. Bom, analisando esse ciclo, né? Então, aqui a gente ressalta os valores de potencial de água nos ramos e o valor de produtividade melhor que a gente obteve nesse ano. Agora, nós vamos virar a página. Nós vamos virar a página, nós vamos para a região norte do estado, para Barretos. Nós vamos para um pomar de Hamelin, em Citrumelo Swingle, e vamos para um pomar que já tinha uma população de plantas em torno de 500 plantas por hectare. Tá? Muito jóia. Nessas áreas, a gente tem feito irrigação, desde que ela seja necessária, até o final de abril. Tá certo? A gente mantém os frutos que estão na planta e fazendo essa irrigação até o final de abril. E esse caso, lembrando, é para quebra de estresse e não para irrigação de manutenção. Tá? Vamos lá. O que a gente avaliou aqui? Nós vamos fixar aqui só em alguns tratamentos. Aqui, nesse experimento, a gente utilizou um sensor, que eu ainda torço para o sensor voltar a ser disponível para nós. Tá? Que é esse Yara Water Sensor. Ele é uma sonda de turgor foliar. E eu ainda torço para essa sonda retornar para a gente. Então, o que a gente fez? Nós colocamos os tratamentos para início das irrigações de acordo com o potencial de água nos ramos. Por que potencial de água nos ramos? Quando eu falo em potencial, eu consigo transferir essa informação de um lugar para o outro, de uma situação para outra. Eu estou falando de um estado hídrico da planta. Tá? E aí a gente estava utilizando esse sensor e a gente queria ver o tipo de resposta também, né? Que a gente conseguia com ele nesse momento de estresse. Por quê? Para algumas culturas, ele apresenta uma inversão no funcionamento noturno, em relação ao funcionamento normal dele, que aponta o estresse, né? Então, esse era o nosso sonho de consumo. Aí, o que a gente fez? Né? Startamos com menos 1,5 megapascal, menos 2, menos 2,5, menos 3. Colocamos também um de plantas indicadoras, eu não sei, acredito que boa parte saiba o que é isso, mas eu vou explicar. O que são quando as plantas indicadoras mostram? A gente começa, depois de pouco tempo de estresse, de suspensão da irrigação, a gente entra com água, no mesmo talhão, só que a gente irriga só algumas plantas desse talhão, bloquinhos de 3 em 3 plantas, irriga com uma quantidade excessiva de água. Tá? E na semana seguinte, você volta, você irriga mais um pouquinho aquele talhão, aquelas primeiras plantas que você startou, e você starta outra, né? Outro bloquinho de 3 plantas. Com isso, você vai observando quando a sua planta vai estar pronta para você iniciar a sua irrigação.
Quer dizer, tudo bem, porque é a planta que está dizendo para a gente, e ela é o nosso fator importante. Nós só fazemos tudo que fazemos porque nós queremos produção, porque a gente precisa de produção de planta, é por isso que a gente faz. Então, o que ocorre? Só que aí, como todo mundo fala, né, ela vem atrasada, porque você só vai saber que ela estava pronta aí, dependendo do clima, uns 15 dias depois, né? Mas fizemos também, né, dessa forma. E depois que a gente startava, a gente colocava nossa irrigação de acordo com a demanda da planta e também tinha um tratamento que era a 80% da demanda da planta, porque a gente já tinha estudado um pouquinho disso nessa região. Bom, o que a gente observou nesse período experimental aqui? A gente observou, se a gente pegar aqui, ó, nós implantamos os tratamentos em 2017, em maio, aí teve 18, 19, até a produção de 2020. Muito jóia. Então, a gente percebe que a gente teve como colocar uma indução aqui, né, uma redução de chuva típica nessa região, na fase em que a gente costuma colocar a deficiência hídrica, tá? E vamos em frente, né? E aí, o nosso balanço hídrico climatológico, pensando em caracterizar como estaria para a nossa planta em relação ao clima dessa região, né? A gente vê que é um déficit acentuado, mas, além de déficit acentuado, a gente tem que pensar na duração e no período que ocorre em relação à planta, tá? Aqui é só algo muito simples, mas eu gosto de fazer, né? Que é ter ideia da precipitação total anual e evapotranspiração, demanda climática, né? E o que a gente teve em termos de diferença, e esses aqui são produtos de deficiência hídrica e excedente hídrico do balanço hídrico. Aqui, 2017, 18 e 19, eu não quero que vocês olhem tudo isso de número, não, tá, gente? É só também para eu não me perder aqui, vocês vão me perdoar. Esses são os nossos tratamentos planejados, feito? Esse é o valor medido, porque eu não consigo adivinhar o dia que a planta vai estar com menos 1,5. E, diga-se de passagem, a gente mora a apenas 400 quilômetros dessa distância. Então, você vai toda semana, mas ele pode estar a 1,5, a 1,7, 1,46. Né? E aí, obviamente, você vai tentar se aproximar ao máximo do seu objetivo. O que ocorreu nesse primeiro ano? Houve um pequeno atraso na instalação do equipamento de irrigação. Então, 3 tratamentos iniciaram junto. Olhem as datas. 20 de junho. Tá? Depois, a gente teve 29 de junho, 17 de julho e 10 de agosto e tal. Nos outros anos, vocês notem que a gente já começou a irrigar em maio, tá? Ó, maio, depois junho, maio e junho, tamanho estresse que a gente estava aqui. E depois, em 2019, também já começamos um dos tratamentos perdão, não foi maio, não foi 30/5, foi 30/6, tá? Bom, aqui a gente tem a produção, né? Nosso termômetro, que vai dizer para a gente assim, vamos continuar de pé ou não, né? Então, o que a gente notou nesse experimento? Se a gente pegar o tratamento 5 e tratamento 6, aqui é o início da irrigação com menos 3 megapascal. Gente, isso é um estresse muito acentuado, quando a gente pega trabalhos de fisiologia no mundo afora e quando a gente pega trabalhos de fisiologia comparando com outras culturas. É um estresse muito acentuado. Tá? E esse tratamento 6, o que eram? As plantas indicadoras. Tá? Muito bom. E esses tratamentos 2, 3 e 7 são aqueles que a gente fez o start no mesmo momento. Vamos ver o que aconteceu em 2019, outro ano de produção. De novo, aquele menos 3 megapascal mostrou maior produtividade e plantas indicadoras também. Eles começaram, então, a intensidade da deficiência hídrica deles foi muito maior do que os outros, certo? Só que, aqui eu já vou começar a chamar a atenção de vocês. Ó. Olhem esses tratamentos que nós começamos antes aqui. Vocês estão percebendo? Existe diferença de produtividade, mas essa diferença não é tão grande assim. Nós demos sorte porque nós não pegamos aquelas temperaturas e déficit de pressão de vapor tão intenso.
na época em que esses tratamentos, que a irrigação saiu depois, floresceu e teve o pegamento do fruto, mas poderia ter tido uma quebra, tá? Então, perceberam por que eu falei para vocês que eu não ia falar de quem esperasse uma resposta pronta, única, vai sair daqui frustradíssimo, porque não tem isso. A gente tem que raciocinar de acordo com aquilo que a gente tem na frente, tá? Bom, e se a gente pegar 2020? Aí a gente já vê que esse tratamento 3, que sai a menos 1,5, e o tratamento T6 das plantas indicadoras, que saíram com um nível de estresse maior, e aqui, menos 2 megapascal. O que eu quero dizer para vocês? Na verdade, esses valores fisiológicos de menos 1,5, menos 2, eles estão indicando, em mais de uma região do estado, que a planta pode sair. Você pode startar se você quiser fugir, tentar escapar das temperaturas muito elevadas e de um déficit de pressão de vapor também muito elevado na sua época de pegamento, tá? Aqui é a tentativa da gente fazer a produtividade em relação ao potencial de água nos ramos, mas não é simples fazer isso. Citros não é uma planta simples, mas é isso que desafia, né? Então, vamos lá. Então, toda tomada de decisão envolve riscos, né, gente? Então, quando a gente vai decidir o momento de quebra, nós temos que pensar, nós vamos deixar que o estresse esteja tão forte assim para sair e correr o risco das temperaturas e do déficit de pressão de vapor, ou nós vamos sair um pouquinho antes e sair com mais segurança. São os riscos que a gente corre e que a gente tem que ter dados para conseguir monitorar e decidir da melhor forma. Aquele sensor que a gente utilizou, ele mostrou alguma coisa que eu achei interessantíssimo, por isso que eu até brinco com o pessoal da Iara, eu amolo muito o pessoal da Iara com isso, que eu gostaria de testar mais um ano. Por quê? Eu só tive esse sinal de forma clara num único ano, e essas coisas é importante a gente repetir, tá? A gente ter repetição. O que ocorre aqui? Ele começa a dar ruídos durante a noite. A noite é essa parte cinza que a gente tem nessa figura. Ó. Ele dá ruídos, ele inverte o sinal. Você espera que à noite a planta recupere um pouco do turgor foliar. E ela continua mostrando sinais de estresse, né? Mas esse aqui a gente precisa ainda repetir mais um ano dele, tá? Bom, então, aqui só deixando claro alguns valores que a gente iniciou, retornou a irrigação. Eu vou traduzir em outras palavras para vocês, o mais cedo possível nessa região estressante, para a gente não correr o risco de ter uma grande quebra na hora de pegamento dos frutos, tá? Bom, número de horas de frio, a gente também teve num experimento, em mais de um experimento, né? A gente avaliou, fez o início da irrigação baseado no número de horas de frio, foi em Iaras, para quem não conhece, a grande Iaras fica perto de Avaré, né, na região centro-sul do estado. A Glaucia e o Quase estão aqui para não me deixar mentir sozinho, né? Eu vou envolvendo o Quase logo, porque ele falou que ele tinha 5 perguntas. Como eu não quero que ele faça nenhuma, eu já vou botar ele aqui de pronto, brincadeira. Olha só, e aqui o que a gente fez? A gente teve o experimento aqui, de 2013 a 2020, tá? Durante esse período, a gente fez contabilização do número de horas de frio para início das irrigações nessa região. E nós começamos a contar o número de horas de frio a partir do mês de maio, a partir de 1º de maio. A gente conta o número de horas de frio menor ou igual a 13 graus. E, a partir do momento que ele deu 300 horas, a gente podia iniciar. Se o sistema de irrigação estivesse ok, tivesse tudo certo, a gente já poderia iniciar. Se a gente observar nessa região, a maior parte dos anos, né, o que ocorre aqui? Foi em junho e julho, né, a maior número de horas de frio. Olha em 2020, gente. O grande número de horas de frio ocorreu em maio. Ele quase atingiu 300 horas de frio em maio. E esse ano era um ano importantíssimo da gente começar a irrigar cedo, porque foi um ano que teve temperatura elevada, nós vamos ver aqui para frente.
E eu já estou ficando preocupado, porque eu já sei que faltam 5 minutos. Vamos lá. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, como a gente iniciou as irrigações, quantas horas de frio abaixo de 13 graus a gente tinha em cada um desses anos. Tá? Sempre, no mínimo, 300 horas de frio menores, somadas menor que 13 graus. Vocês vão falar assim, foi suficiente para induzir? Poxa, quando você passa a ter vários anos seguidos, independente do que era o tratamento, de 70 a 80 toneladas por hectare, eu acho que responde, né? Em valência. Então, você está estressando a planta com o fruto na árvore. Tá? Você tem 4 anos seguidos de produtividade com 70 a 80 toneladas por hectare. Bom, vamos lá. Só que, além do número de horas de frio, é fundamental a gente falar do número de horas de... Eu chamei aqui número de horas de calor, tá? Eu não sabia que nome colocar para isso, foi assim mesmo. Por quê, gente? Nós temos que pensar na sensibilidade do período de floração e de pegamento dos frutos. Então, se a gente pegar, ó, temperatura acima de 30 graus, né, pode acarretar queda de flores, especialmente se ocorrer após a emissão de florada, né? E olha o que aconteceu nessa região centro-sul, que a gente não espera a temperatura tão elevada assim. Olha, o mês de setembro e de outubro, número de horas com temperatura acima de 30 graus. Observem o que aconteceu em 2020 e 2019. Foram 2 anos que judiou. Setembro e outubro judiou da floração e do pegamento do fruto. Olhem o número de horas acima de 34 graus em setembro e outubro, em especial 2019 e 2020, nessa região que não se esperava isso, até acima de 38 graus. Tá? Então, nós só temos um jeito, monitorar. Quando você olha dados de temperatura, e a gente olha, e tem que olhar mesmo, mensais e tal, as médias mensais e tudo mais, veja, você está olhando médias mensais. Se você pegar 2019 e 2020, ele vai mostrar que as temperaturas máximas, elas foram acima de 30, média mensal. Mas não vai falar para você o quão intenso isso foi, qual o número de dias que você teve temperatura acima. Tá? Bom, isso eu vou passar rapidinho. E aqui, falando disso, né, se a gente pensar em quebra de estresse, tá? Estratégia. Iniciar as irrigações o mais cedo possível para tentar sair dos picos de temperatura e elevados valores, elevados entre aspas, né, porque é um déficit negativo. Déficit de pressão intenso, né, em setembro, outubro. A contagem do número de horas de frio ou até número de horas de calor ajuda a gente a entender. O potencial de água nos ramos, sem dúvida, ele dá informação. Só que ele dá uma informação que você depende de um equipamento que tem um certo custo, mas o pior do equipamento nem é o custo. O pior é o manuseio desse equipamento, porque se o operador não for treinado para manusear o equipamento, ele pode ter um acidente, e esse acidente é fatal, porque a pressão é forte demais. E a gente só tem um intervalo de 1h30, no máximo 2, do dia para avaliar isso. Então, é bem curtinho esse período. Tá? As plantas indicadoras mostraram coisas importantes e que deram boa produtividade, só que a intensidade do estresse também, né, foi elevada. E o uso daquele sensor de turgor, eu achei interessante, só que a gente viu os ruídos em apenas um dos anos, então há necessidade de repetição. Tá? E quando a gente pensa em déficit hídrico, e a partir de balanço hídrico, lembrem-se, por favor, a entrada do balanço hídrico tem que ser real, de acordo com a tua condição de disponibilidade de água no solo e sistema radicular. Não pode aguardar ponto de murcha permanente de jeito nenhum. Tá? Se a gente pensar em lâmina de manutenção, Rodrigo, eu prometo, eu tenho 2 minutos. Vamos lá. Se a gente pensar em lâmina de manutenção das plantas, tá? Bom, para que a gente faz, né? Evitar queda excessiva de folhas e até dos frutos, danos ou queda de frutos que eu tenho na planta, né? É uma estratégia importantíssima para áreas com restrição de água para irrigação, né? Não tem dúvida.
A saída das irrigações para valer vem só com as chuvas regulares, né? E até lá a gente vai levando nas lâminas de manutenção. E minimiza esse efeito dos fatores climáticos negativos na fase de floração e pegamento, saindo com a chegada das chuvas regulares, né? Então, quando a gente pensa que em citros, a grande maioria das áreas ela está com irrigação localizada, e a gente pensa na irrigação de manutenção, nós temos que saber que nós vamos fazer uma lâmina de irrigação pequena, né, que a gente já sabe que ela não é para suprir a necessidade de água da nossa planta, é para dar sustentabilidade, para ela não perder folha, mas para a gente ainda manter essa planta estressada, para a hora que chegar a água, né? Então, é uma situação assim, é bem no fio da navalha, o negócio não é simples assim, né? E aí, o que acontece? Nós vamos colocar um pouquinho de água, e tem mais um detalhe, a gente coloca um volume menor de água, e a gente coloca esse volume menor num volume muito menor de bulbo úmido. A gente está atingindo o sistema radicular num volume pequeno também, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vejam, a irrigação por gotejamento ela tem alguns aspectos que a gente não pode deixar de considerar. Primeiro, de acordo com a sua condição do seu talhão, você tem a formação de bulbos isolados quando você irriga ou de faixa molhada. Isso é um ponto. Isso indica diretamente sua porcentagem de área molhada. Detalhe, sempre a maior diâmetro do seu bulbo nunca é o da superfície. Ele vai estar em alguma profundidade, em geral de 15, 20, mas isso depende da estrutura do solo, né? Depende da vazão do seu gotejador. Bom, e de outras coisas também. Ou eu tenho uma área molhada maior, como numa microaspersão. Então, eu tenho que pensar que eu estou aplicando aquele pouquinho, aquele golinho de água para a minha planta, mas num golinho também. Muito bom. Se eu penso nisso, vamos pensar assim, se eu tiver numa faixa molhada, eu vou fazer, e eu tiver um pomar de plantas, por exemplo, jovens, eu vou ter um sistema radicular muito ou pouco desenvolvido. Eu vou irrigar lâminas muito pequenininhas, aonde vai ficar essa água? Mais próxima da superfície, certo? Se ela vai ficar mais próxima da superfície, ela recebe radiação direta, a sua planta não vai estar recebendo quase nada para sustentar as folhas, certo? Então, a frequência com que você solta essa lâmina de manutenção e o volume dela, eu posso citar alguns valores genéricos do que eu tenho feito, mas ele é meramente genérico, porque ele vai depender de você olhar aquilo que você vem fazendo, o que você atingiu de água no solo, ali, para a sua condição de solo e de sistema radicular e do seu sistema de irrigação. Olha, gente, nada melhor do que a gente ir lá, abrir e olhar o que é que a gente fez. E falar assim, opa, eu molhei com essa irrigação de manutenção, eu molhei quase meu bulbo inteiro. Essa irrigação não chega a ser uma irrigação, né? É uma molhação mesmo. Mas foi quase no bulbo inteiro. Opa, será que eu devo fazer isso? Ou eu devo dividir esse volume em 2 vezes na semana? Será que eu devo irrigar todo dia e ficar com essa laminazinha pequenininha só bem na superfície? Ou será que eu tento fazer com que ela não fique tão nos primeiros 3, 4 centímetros, 5 centímetros? Tá? Então, esse caso é um caso que só tem um jeito, gente. É a gente olhar o nosso tipo de situação. Nós podemos ter um sistema radicular assim, é tudo citros, e tudo planta adulta. Tá certo? É tudo planta adulta, aqui no estado de São Paulo. É citros. Eu vou trabalhar minha lâmina de manutenção da mesma forma? Eu vou aplicar uma lâmina por semana maior para manutenção e vou fazer o molhamento de grande volume do meu sistema radicular? Eu tenho que pensar, ou será que eu corro o risco de acordar a minha planta? Né? Então, são perguntas que a gente tem que pensar, mas a gente tem que pensar sabendo, a gente precisa conhecer como está o sistema radicular do nosso pomar, do nosso talhão. Não tem escapatória, ele fica lá embaixo, a gente fica em cima, mas ele é valiosíssimo. Tá?
E conhecer, obviamente, como é meu bulbo úmido, né? Qual o formato dele, qual a dimensão que normalmente ele atinge. E aí, com a minha irrigação de manutenção, eu estou atingindo um grande volume desse bulbo, ou será que num sistema radicular raso como esse, é melhor eu dividir minha manutenção em 2, 3 vezes por semana? Bom, vamos lá. Aqui, meu tempo está esgotado, mas eu juro que eu estou acabando. Ó, na irrigação de manutenção das plantas, tem alguns aspectos que eles são fundamentais para a gente pensar. O primeiro deles é a lâmina e a frequência. Então, por favor, pensem aquilo que vocês fazem, façam a primeira, vai lá e olha que volume do sistema radicular da sua planta você está atingindo com a sua manutenção, porque você não quer acordar a sua planta. Outro detalhe é o seguinte, essa lâmina de manutenção, a gente costuma alterar o valor e a frequência à medida que o estresse hídrico se acentua. Então, a gente começa a fazer uma manutenção, se for no fim de maio ou se for em junho, com valores menores do que aquele que a gente termina fazendo a nossa manutenção lá para setembro, para outubro, tá? E o intervalo entre a manutenção também diminui. Em alguns casos, com um sistema radicular razoavelmente bem desenvolvido, a gente tem observado que começar em torno de 18% a 22% ou 20% da demanda da planta da semana, como manutenção, ele pode ser uma boa estratégia, tá? A gente tem feito isso, mas isso é algo que vocês têm que tentar aplicar e entender a área de vocês, pensando como é seu bulbo úmido, como é seu sistema radicular, para decidir a frequência e o volume. E esse volume e a frequência, eles se alteram ao longo do tempo, porque com a deficiência hídrica cada vez mais acentuando, o que vai acontecer? Esse valor que você está colocando, ele vai ter que mudar. A evapotranspiração também muda. Então, se você acompanhar o consumo de água da planta, você vai aproximadamente conseguir manter, mas muitas vezes isso vai bem além desses 22% do consumo da semana, tá? Bom, então, água, processo dinâmico, monitoramento pelas mais diversas formas. Eu agradeço e peço desculpa porque eu estourei o tempo. Gente, obrigada.